vida no ar. Olá, bem-vindos ao Vida no Ar, um programa que está aqui para abençoar você e toda a sua família. Tenho algo diferente, vou dizer pra você. Me deixou assim tão contente, mudando meu jeito de viver. Vida, paz e amor, vida, paz e amor há em mim. Quero te oferecer a excelência do amor que nos faz viver assim, sendo amigos para sempre, eu e você. A excelência do amor que nos faz viver assim, sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar. O Vida no Ar é um programa do Ministério Consolador de Israel. Nós estamos aqui em São José dos Campos, atrás do Extra da Nelson Dávila, bem na entrada no trevo do CTA, e nós esperamos você e a sua família para nos fazer uma visita. Confiram a nossa programação. MCI, um lugar diferente. Venha nos fazer uma visita. Nossas celebrações são: terça-feira, culto de oração às 6 da manhã. Na quinta-feira, às 3 da tarde, culto das mulheres. Na sexta-feira, nosso culto do Shabá com Santa Ceia, às 19h30. No sábado, cultos de jovens e teens. E no domingo, duas celebrações, às 16h30 e 19h30. MCI, um lugar diferente. Como eu disse, o MCI está esperando você de braços abertos. Afinal de contas, você é muito importante para nós, muito importante para Deus. MCI, um lugar diferente. Venha conhecer. E durante esse programa, nós vamos estar falando sobre a graça da preparação. Palavra que eu ministrei durante a festa de Pentecostes aqui no MCI. E vamos falar para você algumas coisinhas muito importantes que ainda dá tempo de você assistir a grande luta e algumas dicas para você e para sua família. Não fique de fora de nenhuma dessas programações. Se você puder participar, você pode assistir aí da tua casa online ou pode também vir nos fazer uma visita. Bem-vindos a mais um Vida no Ar. Um homem em uma luta de vida e morte que transformou a história. A grande luta. Auditório MCI, de 3 a 14 de junho de 2015. Lavanderia Kiddush. Vida nova para a sua roupa. Qualidade, preço, eficiência para a sua satisfação. Comodidade e agilidade, com um atendimento diferenciado. Praticidade e conforto que você merece. Lavanderia Kiddush. Nosso compromisso é sua satisfação. Quantos aqui já se prepararam para uma festa, por exemplo? Vamos falar com as mulheres. Quantas mulheres têm um vestido maravilhoso, mas não estava mais entrando? E a festa ia chegar e você precisou fazer uma dietazinha e se preparar para entrar. E aí no dia você estava toda, só você, glamourosa, chique, sai as suas fotos no Facebook, aparece no Bela Virtuosa, comentários by Rossana. E aí todo mundo, uau, como você emagreceu de repente. Aí lá na sua cabeça, você com aquela cara de paisagem, sorriso, Jesus happy face, falando, de repente uma ova desgraçada. Você não sabe quanto tempo demorou. Teve que fazer treinamento igual o pessoal do MMA.
teve que desidratar até para entrar naquele vestido. Tá? Olha para o seu vizinho e diga: nada acontece de repente. Todas as coisas, querido, precisam de algo. Tem gente que olha para você e fala: olha como passou rápido. Passou rápido porque não foi com você, né? As coisas sempre precisam que algo anteceda para acontecer. Por isso, nós vamos estar, MCI, apresentando para você a graça da preparação. Os próximos 25 a 30 minutos, que o Espírito Santo te ajude a entender que para tudo precisa de uma graça para estar preparado. Posso ouvir amém? Então vamos ler o texto que eu pedi para vocês abrirem. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga para o vizinho, isso é importante. Porque existe uma onda de pessoas agora que dizem que não precisa congregar, é eu e Jesus lá em casa. Me desculpe, querido, a palavra de Deus diz: não é bom que você deixe de congregar. Existe um lugar para você estar. A palavra de Deus em Salmos diz que plantados na casa do Senhor prosperarão. Os que estão plantados na casa do Senhor prosperam. Os que não estão plantados, está fora. Diga, ou é corpo ou é verruga. Quem é você? Jesus não tem a verruga, Jesus tem corpo de Cristo. Verso 2 diz: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, a falar, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos, como eu já disse, nós estamos falando sobre a graça da preparação. Você se lembra que a nossa definição de graça vai além da definição teológica. A teologia diz que graça é você receber o que você não merece, você ganhar algo que você não merece. Mas além da teologia, nós aprendemos que graça é quando as janelas se abrem, trazendo sobre você novas sementes. Então você pode ler graça quando as janelas se abrem, trazendo sobre mim novas sementes. Fala aí. Essa é a palavra graça em hebraico. Ren é a abertura das janelas do céu. Isso está lá em Malaquias capítulo 3. Quando você traz seus dízimos e ofertas, Deus diz: faça prova de mim e veja se eu não vou abrir para você as janelas dos céus e te dar uma bênção maior que você possa contar. Tá? Isso é graça, Deus está te dando, mas tem toda uma preparação para isso acontecer. E por que nós estamos lendo esse texto hoje? Como a nossa apóstola já disse, nós estamos celebrando hoje a festa de Pentecostes. Veja que o verso 2 diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa de onde estavam assentados. Todo mundo acha que foi assim. Estavam todos ali parados. Pá! De repente, a irmã ali de preto foi curada, né? Eu gosto disso, gente, porque esses cultos, ou a pessoa é curada da coluna ou do coração. Algo acontece. Nunca ninguém morreu num culto desse. Sabe, a pessoa tinha um descompasso no coração, entrou em compasso. Meu Deus, o que foi? Né? A pessoa tinha um problema na coluna cervical. Ficou legal. Eu fiz esse treinamento com a doutora Fernanda lá de quiropraxia. Quando você vai crack no pescoço do cidadão, é de repente. Querido, mas as coisas não acontecem de repente. Nada acontece de repente. Você pode dizer isso? Lê comigo. Nada acontece. 1, 2, 3. Nada acontece. Mais uma vez. Querido, então a Bíblia é mentirosa, pastor. Você acabou de ler de repente e você está dizendo que nada acontece por acaso? Não, querido, a Bíblia não é mentirosa e nem está errada. E muito menos o que nós estamos dizendo contradiz a Bíblia. Para chegar até aqui, em Atos capítulo 2, algo precisou acontecer. E é o que nós vamos ver nos próximos minutos. Primeira coisa que nós temos que entender é: que festa era essa? Essa foi a festa que Deus disse para Moisés que eles deveriam celebrar quando saíssem do Egito.
Lembre-se, Deus criou o povo de Israel através de um homem chamado Abrão. Deus pegou um babilônico lá de Ur dos Caldeus, 160 quilômetros da capital da Babilônia, escolhe esse cara e diz para ele: de ti farei uma grande nação. E aí, todos conhecem a história. Esse cara já tinha uma mulher, a mulher era estéril. 25 anos depois ele tem um filho. O Abraão teve um filho, como era o nome do filho? Vulgo risadinha? Isaac. Isaac casou com a Rebeca. E aí os dois tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó se tornou Israel, pai das 12 tribos. E então ali surge a nação de Israel, conforme a promessa de Deus. E tudo que Deus tinha prometido para Abraão lá em Gênesis 15 acontece. Inclusive todo Israel se torna escravo e por 430 anos fica cativo. E Deus chega num momento lá em Exodó capítulo 5, fala com um tal de Moshe das Cundungas, ou como diria Moshe Erescodó. O que quer dizer isso? Moisés, Moisés, a terra em que está é terra santa. Moshe, Moshe Eretz Kadosh. Só que o baiano lá na Praça da Sé fala para você abrir a Bíblia em Exodó e fala que Moshe Erescodó. Porque Deus é carinhoso. Meu coração, não sei porquê, Deus é amor. Posso ouvir amém? Então, lá em Exodó, capítulo 5, Deus fala com Moisés e Arão e manda Arão e Moisés conversarem com o tal de Faraó. E diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Depois do quê? Depois de conversarem com Deus. E aí Deus fala o que eles deviam fazer. E assim diz o Senhor, é o que eles falam para o Faraó: Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Essa é a festa de Pentecostes. E por conta desse texto da festa de Pentecostes e do texto de Atos 2 e de mais um texto lá em Êxodo 20, as pessoas acham que a festa de Pentecostes se resume a Moisés recebendo 2 tábuas da lei, ou então os 120 no dia de Pentecostes recebendo línguas repartidas de fogo sobre a cabeça e orando em línguas estranhas. Tudo isso aconteceu. Mas existe algo muito mais importante por trás de tudo isso. Porque a Bíblia diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que o doce e maravilhoso Espírito Santo nos ajude a compreender o que tem por trás de tudo isso aqui. E que não foi de repente. Pentecostes é o dia em que o noivo vem acertar os detalhes do casamento. Eu vou repetir: Pentecostes é o dia em que o noivo vem acertar os detalhes do casamento. Lá na antiga aliança, Deus, o próprio Senhor do universo, se apresenta para Moisés e fala: aqui está o contrato, com 2 vias, com 10 cláusulas do contrato. Se você cumprir tudo isso aqui, eu cumpro toda a minha parte. Quem está comigo? Contrato de noivado. E lá em Pentecostes, Jesus dá então origem a um grande avivamento. O que é avivamento? O nascimento de pessoas. E num só dia, de 120, a igreja passou a 3.120. Quantos se lembram disso? Mas tudo isso depende de uma coisa: de você deixar de ser apenas um crente bancário. O que é o crente bancário? O nádegas flácidas. Vem no culto, senta essa traseira aí, nesse banco mole, com ar-condicionado, 25 minutos. Acabou, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Deus nos acuda. Aí domingo, aí você vai para o céu um dia. Não, Deus quer que você saia daqui e leve o céu lá para fora. Deus quer que você saia daqui e leve o perfume dele lá para fora. E quando olharem para você, vou perguntar para você: o que aconteceu? E se você fosse sertanejo, você cantaria: eu não vou negar que sou louco por Jesus, Ele é a minha luz, eu não vou negar. A pessoa vai olhar: o que aconteceu? Você viu o passarinho azul? Vi o azul, verde, o amarelo, e a pomba do Espírito Santo desceu sobre mim, porque eu sou noiva de Cristo. Que os próximos minutos o Espírito Santo te ajude e me ajude a entender isso. Pai, nós pedimos agora, diz depois de mim: Espírito Santo, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, porque eu quero saber toda a essência dessa festa em princípios práticos para eu viver a partir de hoje, porque o Evangelho é prático e eu quero viver o Evangelho para a tua glória, em nome de Jesus. Posso ouvir amém?
Aleluia. Queridos, o que vamos fazer agora, nos próximos minutos então, é, junto com o Espírito Santo, na palavra de Deus, entender mais sobre essa festa e pegar algumas coisas muito práticas para a nossa vida. Como eu disse, o dia de Pentecostes não foi de repente. Primeira coisa, se é uma festa de colheita, como já disse a apóstola Lúcia mais cedo, ninguém colhe automaticamente. Primeiro você planta, depois você rega e depois vem a colheita. Sim ou não? Existe um processo, diga preparação. Tudo, até pipoca que você bota no micro-ondas, teve que ser processado. Tudo precisa passar por um processo de preparação. Então diga a graça da preparação. E o que nós vamos ver é que essa preparação, além do que você pode imaginar, que seria o quê? Os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Você concorda comigo? Jesus pregou para multidões, sim ou não? Quantos aí já ouviram a história que Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, como é que fiz? Pão e peixe. Quantos se lembram dessa história? Estava lá, Jesus alimentou. Depois Jesus alimenta mais 4.000. Quantos se lembram disso? Fora mulheres e crianças ainda sobra 12 cestos, no outro sobra 7 cestos. Quantos se lembram dessas histórias ou já ouviram falar? Então foram 3 anos e meio de preparação para ver essa colheita? Não, não foi só isso. Também teve o ministério do João Batista, que Jesus foi precedido por João Batista. Também não foi só isso. Séculos antes, Deus estava preparando essa festa. Deus já tinha anunciado lá em Êxodo. E em Êxodo o povo não quis se tornar noiva de Cristo. Em Êxodo o povo não quis se casar com Deus. Lá em Êxodo capítulo 20, se você lembra a história, houveram trovões, relâmpagos, o monte tremia, fumegava, fumaça. E o povo disse, deu ruim, Moisés, sobe tu. Quando se lembra dessa história? O povo não quis subir e elegeu Moisés, o sumo sacerdote. E não, ele não era sumo sacerdote. O sumo sacerdote depois era Arão. Mas ele falou, que Deus fale com você, eu não quero pagar esse preço não. Mas o que nós vamos ver é o que um outro homem chamado Joel, diga Joel, um profeta que recebeu de Deus algumas palavras, que trouxe toda essa preparação. E eu vou fazer um paralelo entre Joel capítulo 2 e o Novo Testamento para você entender o que Deus quer de você a partir do dia de hoje. Vida no ar. Eu quero te dar uma dica de leitura. Conheça o livro Os Segredos dos Heróis. Na nossa geração tem muita gente procurando uma referência. Nem musical, nem dos heróis de quadrinhos, de cinema, nós achamos nada novo. Mas que tal você ser o herói para sua família? Você ser um herói para essa geração? Os Segredos dos Heróis, você pode procurar nas livrarias, a Max Sigma ali do Vale Sul, você pode vir na nossa loja, ou você que é pastor, lojista e deseja levar para sua loja, entre em contato com a Shema Produções pelo 3941-3955. A Cleire vai ter o maior prazer em te enviar esse e mais 40 e poucos títulos que nós temos ali na Shema, de vários autores, como Benny Hinn, como Peter Wagner, Tommy Tinney, Chuck Pierce, Davi Rebolho, Mestre Cipriano, Pastora Doroti, meu filho Benjamin. São quase 50 títulos que nós já temos à disposição para você. Mas fica a dica para essa temporada, Os Segredos dos Heróis. Ótica Chofar, um toque no seu olhar. Óculos para todos os estilos. Variedades em marcas e armações para todas as idades. Atendimento especializado, com qualidade comprovada e consultas agendadas com especialistas. Além de preço baixo, parcelamento próprio. Ótica Chofar, um toque no seu olhar. Você está assistindo Vida no Ar e a palavra que você viu a primeira parte aí foi a graça da preparação. Nós estamos falando um pouco sobre Pentecostes e como Deus ao longo dos séculos preparou para que aquele grande dia acontecesse. Da mesma maneira, Deus está preparando algo tremendo para você e para sua família. Não mude de canal, não desligue, porque o Vida no Ar tem muita coisa boa para você hoje. Mas o que nós vamos ver é o que um outro homem chamado Joel, diga Joel, um profeta que recebeu de Deus algumas palavras, que trouxe toda essa preparação. E eu vou fazer um paralelo entre Joel capítulo 2 e o Novo Testamento para você entender o que Deus quer de você a partir do dia de hoje. E acontecerá depois.
Presta atenção. Acontecerá quando? Depois. Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Interessante, queridos, que muita gente pensa: ai, fulano mudou de repente. Não, fulano não mudou de repente. Faz 3 anos que tem um povo orando pelo fulano. E faz 3 anos que o fulano está lutando para sair das drogas. Faz 3 anos que o fulano está brigando. Não foi de repente. Não abrir, piscar de olhos, manifestou. Mas não foi de repente. Olha para o seu vizinho e diga: nem você nasceu de repente. Nem que você tenha sido apressado, querido. Durou 6 meses para alguém tecer você no ventre da sua mãe. Eu tenho certeza que não foi Satanás que te fez no ventre da tua mãe, foi Jesus. Eu vou repetir, eu tenho certeza que quem fez você no ventre da sua mãe foi Jesus. Porque Jesus continua sendo o Criador, o dono da vida e a própria vida. Você pode ter sido uma camisinha furada, você pode ter sido um namoro mal feito, uma noite mal transada, mas de qualquer jeito Deus estava naquele negócio e pegou aquele espermatozoide, botou dentro daquele óvulo e fez você. E por 9 meses, se você é mais normal, ou se você é mais ansioso, por 6, 7 meses, você foi sendo preparado para vir à luz. Posso ouvir amém? E precisou de muita graça para isso acontecer. Diga: a graça da preparação. Eu e você precisamos entender o que é isso. Acabamos de passar uma noite triste na nossa nação. Nosso irmão Vitor Belfort apanhou. Eu fui daquela turma que ficou acordado para ver o irmão. Confesso que eu orei para ele bater. Baseado na Bíblia, mais vale dar do que receber. Falei: vai lá, irmão, rebenta com aquela cruzinha na cabeça, dá cruzada nele, né? Cada um torceu do seu jeito. E qual foi o choro dele depois? 1 ano e meio de preparação. 1 ano e meio de preparação. Para não falar de hoje de manhã, que me enganaram. Eu estava no Chile, recebo um convite para uma corrida de 6 quilômetros. 6 quilômetros, na minha cultura, são 6.000 metros. Cada metro tem 100 centímetros. Sim ou não? Ótimo, vou eu para uma corrida de 6 quilômetros. No dia que a minha esposa mandou o convite, não vou dizer que foi o Blair que fez o convite, mas no dia que ela mandou o convite, eu falei: 6 quilômetros, eu fui para a academia, corri 7 na esteira. Eu falei: bom, dá para correr. Tá bom, com esse bojo aqui, eu vou fazer sucesso ainda, né? Beleza. E continuei treinando, e treinei 2 semanas. Tinha dia que eu corria 8 quilômetros, tinha dia que corria 7, tinha dia que corria 10, tinha dia que corria 6. Falei: tá bom, vou correr 6 quilômetros. Aí eu fui ler a inscrição, corrida rústica. Falei: o que se trata esse tal de corrida rústica? Não, partes do percurso terão algumas pedrinhas, grama. Aí nós chegamos hoje pela manhã na base aérea de São Paulo, ao lado do aeroporto de Guarulhos, lugar muito bonito, por sinal. Eu olhei o asfalto bonito, uma grama. Falei: acho que a gente vai ficar dando volta aqui, asfalto, grama, grama, asfalto, vai ter 3 pedregulhos, ótimo. E é dada a largada. Primeira frustração: o tiro não sai. Você está esperando, pá, não vem o tiro, gente. Por isso que eu tenho que dar tiro aqui. Eu já fiquei revoltado. Primeira corrida da minha vida, não tem tiro. Já é triste. Aí eu falei para a Lúcia, para a Carla, para o Blair. Falei: gente, nosso segredo é o seguinte: nós vamos mantendo o passo, até olhar para trás ter só 15 pessoas. Na hora que tiver só 15, a gente está ruim. Porque os 15 vão atropelar a gente vai perder. Então vamos ficar no meio. No meio não conta, é meio, fui, corri. Então, corremos 1 quilômetro, tranquilo, asfalto. Daqui a pouco um desvio. Aí eu ouvindo os mais antigos na prova: não, é um trechinho. Aí subida, capim e sobe. Aí vai estreitando, aí começa, e a gente acotovelando, sai da frente, aí você vai. Eu falei: vai passar. Não, piora, lama. Tá rindo porque não é você, né? Meu tênis ficou enlameado. Eu falei: a Lúcia vai brigar comigo. Aí eu já larguei ela para trás. Falei: não vou ficar estressado. E fui correndo. Falei: não, mas vai acabar. Aí começa a ribanceira e fecha a mata. Aí eu falei: sangue de Noé, já estava em 3 quilômetros daquele negócio e não acabava, gente. E o pessoal, aí gente já jogando água para dar água para a gente jogando água. Eu falei: meu Deus. E aí, gente, a pior coisa que tem, não é quando o magrinho passa você. A pior coisa que tem é quando um cara que já tem cabelo branco, ou um mais gordo que você passa você. Não, daí mexe com o seu brilho.
Se você nunca correu, o dia que você correr, você vai ver o que é isso. Que você fala, não, esse não, peraí. Depois de, e eu contando aqui, 5 quilômetros, gente, falta 1, estou bem, vou embora. E sobe, e desce, e mato, e pula coisa. Gente, eu falei, meu Deus, nunca vai voltar o asfalto. Não voltava, era pirambeira, pontinha para pular. Eu falei, que coisa, né? Ótimo, 5 quilômetros, falta 1. 5 quilômetros e 300, volta ao asfalto. Eu falei, bom, vai dar. Uma virada, eu falei, espírito de engano. A corrida teve 7 quilômetros e 90 metros, gente. Tá rindo porque não é você, aquele sol na moleira. Eu já com dor em tudo, tinha dado 3 topadas no dedão, no meio do negócio. Falei, agora não. O cara que estava atrás de mim veio falando meia hora dentro do mato. Ai, tomei 2 vodka ontem. Eu falei, cara, eu não tomei nada, Jesus. Será que eu devia ter tomado vodka também para poder entrar aqui, Senhor? Eu sei que no final eu consegui, cheguei. Gente, a maior emoção é você chegar e a pessoa, parabéns, Maurício. Você se sente, cara. Eu não estava a música, mas eu ouvi. Falei, esse cara sou eu. Tá, beleza. Dali a pouco começa, aí chega a Lúcia, chega o Blaí, chega a Carla. Aí daqui a pouco começa a chegar um monte de gente, mas correndo, gente. Como se fosse assim, querendo ir no banheiro. Já viu aquele cara, tá, 17 por hora. E eu falei, meu, estou melhor que esses caras. Olha, os caras chegaram 5 minutos depois que eu, 10 minutos depois que eu. Estou bem pra caramba. Daí o Blaí estraga prazer e fala, P, nossa plaquinha é azul, 6 quilômetros. Esses caras correram 12. Chegaram 5 minutos depois da gente. Falei, Aí me vira um lá e fala, e aí, o ano que vem vamos fazer 12? Eu falei, nem a pau, Juvenal. Porque se esse ano 6 virou 7, o ano que vem 12 vira 14. Não sou bobo, mas eu me preparei. Olha para o seu vizinho e diga, para que você está se preparando? Tem uma graça na preparação. Deus precisa te dar graça. Tinham dias das semanas que passaram que eu não queria treinar, mas eu lembrava, domingo, Pentecostes, 24 da manhã, 7 da manhã, dia 24, no poder do Espírito Santo estarei na base aérea e não darei vexame. Meu filho ia estar lá, gente. Benjamin pegou 2º lugar na corrida dele, gente. Tinham 2 só. Tá rindo. Mas, gente, o outro cara era magrinho, maldade. O outro era magrinho. É verdade ou não é? Parecia um mosquito. E o menino correu, gente. Eu confesso para você que eu acho que eu não tinha essa moral. Eu me jogava no chão igual o Ed fez no futebol lá. Me contundi. Ia dar uma de artista, mas o Benjamin correu bonitinho, foi até o fim, ganhou medalha de prata, gente. Olha que maravilha. E eu já estava achando que ia ter pouca gente, porque ele era número 8. Eu falei, número 8, a gente foi o último a escrever. Quantos tem? Só tinha mais um, os outros 6 deu ruim. Mas a gente se preparou, a gente correu. Todo dia eu ia para a esteira. Olha para o seu vizinho e diga, já está se preparando para ficar rico? Porque uma pessoa rica gasta menos do que ganha. Eu acho que eu vou falar de novo, que alguns fingiram que não ouviram. Uma pessoa rica gasta menos do que ganha. Está se preparando para ter vida boa e longa? Tá? Uma pessoa que tem vida boa e longa vive dentro dos limites, como nós estamos falando. Sexta-feira que vem eu venho com a 3ª parte do poder e a graça dos limites. Ontem eu preguei para os jovens aqui. Quantos jovens estavam aí? Você tem que viver. Quantos curtiram a palavra da graça nos limites aí? Querido, nós precisamos de graça para tudo. A graça de Deus é suficiente para nós. Posso ouvir amém? E está aqui o profeta Joel dizendo que depois das coisas, vamos ler novamente, acontecerá depois. Diga, as coisas só acontecem depois que eu estiver preparado. Deus não é louco de dar uma coisa para você que você não esteja preparado. Entendeu? Por que o seu negócio ainda não foi para frente? Porque você ainda não se preparou. Quem está me entendendo? Existe uma graça na preparação e nós precisamos estar preparados. Vamos fazer uma retrospectiva aqui para entender. No capítulo 2, os versos 1 e 2 falam que a condição do planeta estava em trevas e que a terra estava toda em caos e uma geração de vivos que não houve outra como ela. Quando a gente lê isso aqui, a gente acha que o profeta está falando de um dia no além,
que vai vir uma geração sobrenatural, um exército de Deus, que não se acotovela, que não sei o quê. Quem já pensou assim? Quem já leu esse texto achando o exército glorioso de Deus voltando? Quem já leu a Bíblia desse jeito? Levanta a mão, só para eu saber. Quem nunca leu isso aí? Levanta a mão. E quem está só esperando eu terminar para ir assistir o Fantástico? Porque tem gente que não está aqui, pô. O que é isso? Quando a gente olha para esse texto, tem várias maneiras de interpretar. E nós precisamos interpretar de uma maneira diferente. Quantos se incomodam de nos próximos 10 minutos viajar comigo? Vire para o seu vizinho e diga: já passamos a decolagem, agora o lanchinho vai ser servido. Tá bem o voo? Tá tranquilo, né? Aqui é o comandante falando, queridos, estamos sobrevoando agora Joel capítulo 2. Viaje comigo, à sua direita, você verá um novo ponto de vista da Bíblia nos próximos minutos. No verso 3 em diante, muitos dizem que é o exército do Senhor, mas pensa diferente comigo. Pensa no império que estava existindo na terra nos dias de Jesus. Como era o nome do império? Então esse império tinha um exército. Como era o nome do exército? Gente, é bom pregar para gente inteligente, né? Gente igual o profeta Daniel, lê o dedo da parede. E o que diz mais? O exército romano vinha a cavalo. Se você lê aí Joel capítulo 2, verso 3, diz que eles andavam a cavalo e destruíam tudo que tinham. O exército romano, onde entrava, destruía todas as cidades para depois colonizá-la. Lá no verso 12 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Olha para a janelinha da esquerda e viaja agora. Isso não lembra a pregação de João Batista? Sim ou não? Presta atenção. Quem é João Batista? João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel com Zacarias. O que João Batista fazia mesmo? João Batista, ele jejuava, ele batizava e ele levava o povo ao arrependimento. Estão comigo ainda, sim ou não? Então será que a gente pode dizer que o profeta Joel não estava apontando para esses dias que viriam depois de 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus? E aí surgiria alguém no poder de Elias fazendo algumas coisas? Viaja comigo, para preparar o caminho para alguém que viria depois dele. João Batista, na verdade, veio para preparar o caminho. Mateus capítulo 3, ele mesmo fala: eu vos batizo com água para o arrependimento. Lá em Malaquias capítulo 4, diz o seguinte: nos últimos dias virá alguém no poder e no espírito de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quando se lembra desse texto? Quem é esse cara que veio no espírito de Elias? João Batista. Está comigo ainda, sim ou não? Vida no ar. Protocolo Lilith, no pavilhão do ocultismo. Neste livro, o autor, profeta Davi Rebolho, nos ensina todas as tramas malignas desse espírito maldito que tenta colocar calabouços na alma e na mente do povo. Saiba como vencer e levar outras pessoas para fora desse cativeiro. Protocolo Lilith no pavilhão do ocultismo. Mais um lançamento, Shema Produções. Eu já te convidei, mas insisto, venha assistir a Grande Luta. Ainda temos uma última semana aí de apresentações. Na primeira semana foi tremendo e eu espero você numa dessas apresentações. Veja aí o nosso clipe. Um homem em uma luta de vida e morte que transformou a história. A Grande Luta. Auditório MCI, de 3 a 14 de junho de 2015. Mas como eu faço para participar? Simples, pegue a sua pulseira. Se puder, traga 1 quilo de alimento e nos ajude no mais. Mais é o quê? Ministério de Ação e Intervenção Social, onde nós levamos alimento, ajuda, carinho, remédios àqueles que estão necessitados. Mas não fique de fora de jeito nenhum. Traga seus amigos. Você tem colegas, amigos, venha ouvir e ver um espetáculo tremendo e assistir durante alguns minutos
uma história que mudou a história, a grande luta por todas as almas, inclusive a sua. No final do programa, daqui a pouquinho, depois do terceiro bloco, eu volto para orar por você. Lá no verso 12 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Olha para a janelinha da esquerda e viaja agora. Isso não lembra a pregação de João Batista? Sim ou não? Presta atenção. Quem é João Batista? João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel com Zacarias. O que João Batista fazia mesmo? João Batista, ele jejuava, ele batizava e ele levava o povo ao arrependimento. Estão comigo ainda, sim ou não? Então será que a gente pode dizer que o profeta Joel não estava apontando para esses dias que viriam depois de 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus? E aí surgiria alguém no poder de Elias fazendo algumas coisas? Viaja comigo, para preparar o caminho para alguém que viria depois dele. João Batista, na verdade, veio para preparar o caminho. Mateus capítulo 3, ele mesmo fala: eu vos batizo com água para o arrependimento. Lá em Malaquias capítulo 4, diz o seguinte: nos últimos dias virá alguém no poder e no espírito de Elias.
e Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quando se lembra desse texto? Quem é esse cara que veio no espírito de Elias? João Batista. Está comigo ainda, sim ou não? Mas o que isso tem a ver? Espera aí, o João Batista diz que ele batizava com água. Está escrito isso aí, sim ou não? Eu vos batizo com água. O que Elias fez? 3 anos e meio sem chuva. E aí ele pega água e joga na lenha. E depois do céu Deus manda o quê? Fogo. Agora lê aqui: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. De onde vem? Diga: de cima. E quem é esse? Jesus. Ele: não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Tadã! Olha a Bíblia se encaixando aí. Quem está comigo ainda? Então, nós estamos vendo uma história que diz que de repente, fogo caiu do céu e o povo foi batizado no Espírito Santo. Mas não foi tão de repente. Deus passou séculos preparando aquele povo. E no final da preparação mandou João Batista preparando, o próprio Senhor Jesus preparando. Volta lá para Joel capítulo 2, verso 19. Eis que vos envio o quê? Cereal, vinho e óleo, e deles sereis fartos, e não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Beleza. Mas o que isso tem a ver com o texto que a gente está lendo e falando? Espera aí, Jesus não alimentou as multidões com pão? Vira para o seu vizinho e diga: olha o cereal. Qual foi o primeiro milagre de Jesus mesmo? Transformou a água em... olha o vinho aí. E eu te pergunto por último, por onde Jesus passava, ele não dava refrigério ao povo? Diga: olha o óleo do Espírito Santo aí. Azeite, cereal e vinho. Estava tudo em código, o profeta dizendo o que Jesus ia trazer. Posso ouvir amém? Diga: porque em todas as coisas Deus deu a Jesus a primazia. Sabe o que quer dizer isso? Ele é o primeiro em tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. As festas bíblicas, você tem que encontrar Jesus e ver Jesus. Tudo que você faz é dele, por ele, para ele. O que não for dele, por ele, para ele não é da fé. O que não é da fé, o apóstolo Paulo diz que é pecado. Tem que ser pelo que Jesus fez. Lá em Joel 2,20 diz: mas um exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei numa terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Você consegue nessa cena aqui andar cerca de 40 dias para trás e ver Jesus subindo ao Gólgota, carregando a cruz por mim e por você, e morrendo? Maurício, mas o que tem a ver? Vou ler o texto aqui de novo para você, porque o texto ele é muito claro. Se você entender, vai ficar mais fácil de você receber o que Deus quer te dar nessa noite. O exército que vem do norte eu removerei. Você consegue ver Jesus indo ao norte de Jerusalém, subindo ao Gólgota para destruir o espírito da morte? Para longe. Lançá-lo-ei numa terra seca e deserta. Você consegue vendo Jesus esculachar com os demônios, pisando na cabeça da serpente, descendo ao Hades, mas antes, como está escrito aqui, norte, sul, leste, oeste, o manto dele sendo repartido em 4, como um sinal que os 4 evangelhos, ou seja, o único evangelho, mas de 4 maneiras diferentes, ia alcançar os 4 cantos da terra. Quantos conseguem viajar comigo? Você veio para um voo, bem-vindo, daqui a pouco a gente já vai aterrissar, e você nunca mais será o mesmo, porque Jesus te convidou para um voo, para mudar a sua história e o seu destino. Você não veio aqui de brincadeira, foi o Espírito Santo que te trouxe. E nós estamos aqui por um propósito. Deus marcou esse dia, e hoje é dia de festa. E toda vez que tem festa, o mundo dá presentinho. Deus te enche de dons. Eu estava ali numa reunião agora sobre a grande luta, e por mais de 10 minutos as crianças sobre a nossa cabeça estão em fogo orando em línguas. Eu falava: gente, o que é isso? Não dava para fazer reunião. E as crianças... Eu falei: o fogo do céu, né? Por que isso? Até sobre os pequeninos derramarei do meu espírito. É promessa. Diga: mas isso não foi de repente. Tiveram anos de preparação. Você, pai, você, mãe, tem ensinado o caminho para o seu filho. Por isso ele está sendo cheio do Espírito Santo lá atrás. Você, pai, você, mãe, você, avô, tem orado pelo seu filho. E você, pai, você, mãe, que está aqui, seu filho, se porventura está perdido, lembre-se de uma coisa: Deus depressa tira do cativeiro o cativo.
Deus depressa tira o cativeiro, porque Jesus já tomou as chaves da morte e do inferno. Jesus tem todo o poder, e no nome de Jesus você pode dar decretos hoje e dizer: quanto a você eu não sei, mas quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas para que tudo isso, pregador? Que alegria é essa? Hoje é dia de festa, e eu me alegro nas festas do meu Deus. Quero te convidar nos próximos segundos a imaginar uma cena. Que cena é essa? Jesus, muitos de nós cremos que Ele veio em carne para nos salvar. Quantos creem nisso? Eu também creio. Eu quero ir para o céu. Quantos querem ir para o céu? Por favor, quem quer ir primeiro? Que tem 2 irmãos aqui querendo matar alguém, e a gente vai deixar o irmão pecar. Então, quem quer morrer agora? Se alguém quer morrer agora, a gente mata. Ninguém quer, né? Geralmente o cristão é muito educado. Eu quero ir para o céu, mas mulheres e crianças primeiro, né? Os velhinhos, né? Vai batendo, nunca quer ser ele. Então eu creio que Jesus veio para nos salvar. Quantos creem? Vira para o seu vizinho e diga: mas não foi só isso. Jesus não quer apenas que um dia você vá para o céu. Essa festa de Pentecostes, ela tem um objetivo. A festa de Pentecostes é o dia, como eu já disse, que lá no passado Deus já tinha anunciado, e agora é um outro profeta para a gente encerrar. Ele diz: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias, desposar-te-ei comigo em... E então, só para não dizer que eu não falei das flores, abre a sua Bíblia lá em Gênesis 4, não está ali na parede. O último texto para você ler e a gente orar para ir embora para casa e ter uma semana de bênção. Gênesis 4, verso 1. Vê o que está escrito aí. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Quem não vai achar não faz nada, fica quieto como está assim, finge que não é com você, né? Não trouxe Bíblia, ou a sua Bíblia não está ligando, né? Deu bug na Bíblia, entrou uma Kombi na sua Bíblia. Quem achou? Está escrito porventura que Adão conheceu a Eva e gerou filhos? É a mesma palavra aqui, conhecer, intimidade para gerar filho. Tem gente que está olhando para mim com uma cara: peraí, pastor, você tem menor de idade aqui dentro. Olha, eu garanto para você que na televisão eles veem coisa muito pior. Deus está falando o seguinte: eu não quero apenas te salvar, eu quero ser teu noivo. Eu quero gerar filhos com você. Eu não quero apenas te trazer aqui num culto para você receber um arrepio no sovaco e falar aleluia. Eu quero te encher do meu espírito de tal maneira que você sai daqui, as pessoas vão dizer: você está cheirando o perfume de quem? Você vai falar: do meu noivo. As pessoas vão olhar para a tua cara e dizer: o que aconteceu? Você vai dizer: eu estou apaixonado. E eu tenho um noivo, e esse noivo me ama, ele deu a vida por mim, e eu dou a minha vida por ele. Jesus não está te convidando para ser salvo, você já é salvo. Quantos creem em Jesus? Quantos confessam Jesus como Salvador? Mas Jesus está te convidando nessa noite para ser noiva. Jesus está te convidando nessa noite e está te dizendo: eu quero casar com você.
não há outro nome. Emanuel, Emanuel, Jesus. Um homem em uma luta de vida e morte que transformou a história. A Grande Luta. Auditório MCI, de 3 a 14 de junho de 2015. MCI, um lugar diferente. Venha nos fazer uma visita. Quinta-feira, às 3 da tarde, culto das mulheres. Na sexta-feira, nosso culto do Shabá com Santa Ceia, às 19h30. No sábado, cultos de jovens e teens. E no domingo, 2 celebrações, às 16h30 e 19h30. MCI, um lugar diferente. Vida no ar. Chegou aquela hora abençoada, a hora da oração. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra que nada acontece por acaso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos tratando, nos ensinando como filhos. E agora, Senhor, nos próximos dias, a partir de agora, eu peço que cada homem, cada mulher, cada criança, adolescente, adulto, cada ancião que está me assistindo, receba da Tua graça, esteja preparado para aquilo que o Senhor vai fazer nos próximos meses. Senhor, que esses sejam dias de reta final para a grande bênção, para a grande vitória, para que a Tua graça maravilhosa se manifeste de uma maneira tão poderosa que os Teus filhos se regozijem e saltem de alegria. Senhor, entra com cura, entra com portas abertas, entra com provisão, Senhor, e levanta cada ferido, cura-os, restaura-os, restaura casamentos, Senhor, restaura vidas e famílias, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Nós da equipe aqui do Vida no Ar estamos muito felizes em poder te servir mais uma vez e esperamos uma visita sua e, se Deus quiser, o próximo Vida no Ar aí na sua casa. Tenho algo diferente, vou dizer pra você. Me deixou assim tão contente, mudando meu jeito de viver. Vida, paz e amor, vida, paz e amor há em mim. Quero te oferecer a excelência do amor que nos faz viver assim, sendo amigos para sempre, eu e você. A excelência do amor que nos faz viver assim, sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar.